Enquanto nós temos visto cada vez mais influenciadores nas redes sociais mostrando o regime chinês sob um ângulo positivo, nem todo mundo que mora ali no país parece estar achando assim tão maravilhoso. Isso pelo menos é o que aponta um novo relatório da ONU que mostra que cada vez mais chineses estão fugindo do país nos últimos anos. O caso é o seguinte: um novo relatório divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados revelou que os pedidos de asilo de cidadãos chineses atingiram recordes históricos em 2024 e 2025. Isso chama bastante atenção porque esses números eles já haviam aumentado significativamente nos anos anteriores. Vamos ver os detalhes disso e entender melhor o que está acontecendo. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar aqui a sua curtida. Bom, de acordo com esse relatório, em 2024, um recorde de quase 181 mil pessoas teriam solicitado asilo para países ao redor do mundo. E em 2025, o número não ficou muito abaixo, com quase 179 mil cidadãos chineses solicitando esse pedido de asilo. Um detalhe aqui é que essas informações de 2025, elas são dados preliminares. Ou seja, as estatísticas finais elas ainda não foram publicadas pela instituição e elas vão ser divulgadas mais tarde neste ano. Isso depois que eles terminarem de fazer uma verificação e uma consolidação desses dados. Ou seja, esses números podem ser ainda maiores. Esses números eles chamam bastante atenção justamente por se tratarem de dados de pedido de asilo. Ou seja, essas pessoas não estavam simplesmente de mudança, elas estavam fugindo do país. A Safeguard Defenders, que é uma organização não governamental de direitos humanos que fica sediada ali em Madrid, eles fizeram uma publicação sobre este caso no dia 8 de janeiro, afirmando que esses dados mais recentes mostram que os números de pedidos de asilo de chineses nunca estiveram tão altos como nesses 2 últimos anos, algo que excede em muitos números registrados em décadas anteriores. Por exemplo, durante o mandato do ex-líder chinês Hu Jintao, que governou o país do final de 2002 até 2012, os pedidos anuais de asilo de cidadãos chineses variavam normalmente entre 7 mil e 21 mil. Agora, desde que Xi Jinping assumiu o poder no final de 2012, esses números começaram a explodir substancialmente. Para a gente ter uma comparação aqui, o número total de cidadãos chineses que fizeram esses pedidos de asilo durante os anos que Hu Jintao estava no poder foi de cerca de 165 mil pessoas, enquanto com Xi Jinping esse número já passa de 1 milhão e 300. Agora, existe o ponto aqui de que Xi Jinping está mais tempo no poder, isso porque desde 2018 ele acabou alterando a constituição do país para retirar o número de mandatos que um líder pode exercer. E por isso, terminou o segundo mandato dele, ele acabou exercendo o terceiro mandato, algo que não era para acontecer. Mas mesmo assim, se a gente considerar, este período foi de apenas 3 anos. Ele somente governou 3 anos a mais que Hu Jintao, enquanto os valores passam de 1 milhão de pessoas a mais que pediram asilo durante o seu mandato. Agora, de acordo com as reportagens publicadas pela Safeguard Defenders, esse aumento nos pedidos de asilo da última década, eles estão associados com o aumento das violações de direitos humanos cometidas pelo Partido Comunista Chinês. Em um trecho dessa reportagem, eles dizem o seguinte sobre esses chineses que estão fazendo os pedidos de asilo, abro aspas. Cada uma dessas pessoas, muitas vezes defensores de direitos humanos, é apenas mais uma entre um número crescente de indivíduos desesperados para deixar a China. Isso desde que Xi Jinping assumiu o poder. Fecho aspas. Um detalhe importante aqui é que a instituição afirmou que essa tendência de pedidos de asilo que tem se acelerado, isso acontece apesar de o regime ter aumentado o seu controle sobre as pessoas que podem ou não podem deixar o país. Isso porque nos últimos tempos o partido tem pedido que certas categorias de pessoas possam sair da China. Entre essas pessoas que foram impedidas de deixar o país estão categorias bem comuns, como por exemplo, funcionários do partido e do Estado que estejam sob investigação ou criminosos. Mas além deles, vários defensores de direitos humanos e suas famílias, além de grupos étnicos e religiosos, e além deles, jornalistas estrangeiros também estão sendo barrados de sair. Agora, quanto aos países que receberam esses pedidos de asilo, os Estados Unidos continuam a ser o principal destino dos pedidos chineses. Os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas revelam que quase 148 mil cidadãos chineses entraram com esses pedidos de asilo nos Estados Unidos somente no ano passado. Agora, quanto aos outros países que também receberam esses pedidos de asilo, a Austrália está com mais de 10 mil pedidos, o Canadá com mais de 6, a Itália com mais de 3 e a Coreia do Sul com mais de 2 mil pedidos. Só a título de curiosidade, o Brasil recebeu 798 desses pedidos.
Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também lembre de deixar aqui o seu comentário. Outra questão que eu vou deixar aqui para vocês, as minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar meu dia a dia como jornalista. Bom, muito obrigada por assistir e eu te aguardo numa próxima.